Olá, nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo de hoje, para desmistificarmos mais besteiras aqui faladas a respeito de Idade Média, desta vez eu resolvi fazer um vídeo só para desmistificar um monte de besteiras de um monte de gente que tá falando elas e, cara, na boa, é aquela coisa, né? Não importa o que você faça ou espere ou tente fazer aqui, cara, os faladores de besteiras não param. Eles sempre vão estar querendo falar mais porcaria por aí, porque pra eles é interessante, divulgação, né? Lógico que eu não gosto de besteiras e coisas do tipo, mas se isso for a chance da gente conseguir promover alguma verdade, ou eles simplesmente não caírem nas besteiras mais, que seja. E tenham muitos faladores de besteiras, como o Thiago Cruzado, como o RPG, e como uns outros aí que estão aparecendo agora pra falar mais besteira ainda que esses dois. Enfim. Esse vídeo eu vou falar sobre a questão dos arqueiros, porque sim, cara, parece que virou uma moda entre os faladores de besteira de Idade Média do Brasil falar sobre arqueiros recentemente. E por que você fala que estão falando besteiras, Ocas? Por muitos motivos, mas sim, agora o grande foco deles é falar sobre arqueiros. E quer queira ou quer não, cara, acho que nada é tão mal compreendido como um arqueiro, ou como arco, essas coisas aí, porque esse é um elemento muito mistificado da Idade Média. As pessoas simplesmente já veem ele como extremo, ou como, uau, a coisa mais poderosa do universo, uma arma simplesmente imbatível que não tem como ser parada de jeito nenhum, ou como, é uma arma bem porcaria porque não atravessa a armadura de jeito nenhum, é inútil contra um oponente armadura. E na boa, as duas posições estão erradas. Para começarmos o vídeo, eu acho que antes de começar a corrigir besteira, seria legal contextualizar o que é um arco para vocês, principalmente para os que não compreendem muito bem. Um arco nada mais é do que uma arma para ataque à distância. Uma arma que consome projéteis, que funciona a partir da tensão de cordas e da força utilizada para tensionar a corda e a haste, que normalmente era de madeira. E então, uma arma que disparava a partir da tensão da corda de uma haste. E que, lógico, quanto mais resistente fosse essa haste, essa corda, e quanto mais força fosse empregada nessa tensão, maior a força de disparo dessa arma. Por consequência, maior o alcance, maior a precisão e maior a capacidade de perfuração dela. Outra coisa importante de ressaltar neste caso é que as flechas, quando pensamos em Idade Média, não são aquelas mesmas flechas utilizadas por povos indígenas, de ponta de madeira. As flechas durante a Idade Média eram flechas com ponta de metal, e que, por sinal, foram realmente desenvolvidas para lidar com as adversidades e dificuldades do período. Então, não era uma flecha de metal vagabunda assim que entortava com qualquer coisinha e perdia seu efeito, assim, não era isso. Então, tendo isso em mente, que o arco era uma arma de disparo baseada na tensão e na força, e que a flecha também não era um projétil tão vagabundo que simplesmente se danificava com qualquer coisinha, o que podemos concluir disso? Primeiro, quanto mais perto do oponente tivesse o arqueiro, maior seria a velocidade da flecha, maior seria a precisão e maior seria a capacidade de perfuração dela. Quanto mais distante, menor seria isso. E quanto maior o impacto, óbvio, maior a capacidade de perfuração e penetração da flecha. Então, por consequência, sabe aquela coisa lá do a flecha não passa armadura de jeito nenhum? Bobagem. O que acontecia é que as armaduras, durante a Idade Média, principalmente o final dela, era composta pela camada de tecido por baixo, para acolchoar. Ela poderia ser simplesmente do tecido para a placa, ou ela poderia ter uma camada de cota de malha entre a placa e o tecido. Normalmente, as armaduras de placa completa não tinham essa camada de malha, porque a placa como um todo já protegia tão bem que ia servir mais para colocar peso na pessoa que estivesse carregando a placa do que para realmente proteger alguma coisa. Mas as armaduras de placa menos completas geralmente tinham camadas de malha, somente nos lugares onde a placa não conseguia recobrir. Como vocês sabem, a placa é formada por vários pequenos pedaços de peças sólidas de metal, mas com ranhuras entre elas, que poderiam funcionar de forma articulada ou não, enquanto a cota de malha era formada por uma malha de argolas de ferro, argolas de metal. Como toda qualquer malha, existem furos entre o seu tecido. Então, basicamente, o que eu quis dizer com isso é que talvez a flecha não atravessasse o pedaço sólido de placa. Até casos onde atravessava assim, na verdade. Isso não é bem verdade, essa ideia de a flecha nunca atravessar a placa. Isso é meio que uma mentira. Mas eu vou explicar mais pra frente ainda neste vídeo. Mas, sim, pode ser que não fosse o normal atravessar placas sólidas. Mas se uma flecha entrasse numa ranhura de placa, e que não era algo tão difícil assim de ocorrer, ou uma ranhura ou um trecho entre uma placa e outra, ela poderia sim atravessar para a camada de pano. E dependendo da força de impacto, poderia sim atravessar a camada de pano e acertar a pessoa que está por baixo. Então, essa parte da placa em si, não necessariamente a placa vai garantir segurança a você contra flechas. Com relação à malha, aí a história muda de figura completamente, porque lembra que eu falei que a malha é um grande tecido de argolas de ferro, com vários furos e espaços entre elas? Pois bem, no caso da malha, a flecha comprovadamente
principalmente quando ela era de ponta fina, ponta de batalha e não ponta de caça, ela comprovadamente atravessava a malha. Só que o que acontecia? Quando ela acertava a malha, o tecido de ferro se retorcia, então absorvia parte do impacto dela. Ou seja, a ponta da flecha atravessava a malha, mas não chegava com tanta velocidade à carne do oponente, ao tecido e à carne. Mas a malha não parava a flecha em si, ela apenas reduzia seu poder de impacto, por causa da retração do tecido. Então, tá aí um outro mito. Não, a armadura de malha, ela pode até ajudar um pouquinho a reduzir o impacto, o efeito da flecha na pessoa. Então, ao invés da ponta entrar muito profundamente na pessoa, entra um pouco menos. Mas a malha não impedia a flecha de atingir o seu alvo. Então, basicamente assim, como podemos ver, as armaduras não te tornavam, vamos dizer assim, invulneráveis à flecha. Elas poderiam sim oferecer alguma proteção. Sem dúvida, era melhor estar de armadura do que estar sem nada. Principalmente a camada de pano. A camada de pano era a principal responsável pela proteção contra a flecha. Porque, na boa, ela ia amortecer o impacto da flecha e impedir que as pontadas chegassem muito forte à carne da pessoa. Na boa, o que protegia realmente de flecha era a camada de pano por baixo, o que mais protegia. As camadas de cima ajudavam, sem dúvida, mas não eram garantias de que a flecha nunca ia atravessar e chegar em você. Ah, mas e o peitoral de placa sólida? Realmente, peça sólida de ferro, essa sim, provavelmente protegeria você um pouco mais da flecha. Mas é aquela coisa, a flecha não é baseada puramente em corte. A perfuração da flecha é baseada em impacto também. Então, se você fosse pego pelo ângulo certo da flecha, cara, na boa, a flecha poderia sim atravessar uma placa sólida. Se pegasse no ângulo certo e na velocidade certa, cara, talvez não tivesse muito o que ser feito nesse caso. Ah, mas o fato de quebrar a placa ia reduzir a velocidade de penetração da flecha. Sim, ia te proteger por esse ponto. Ainda assim, como eu falei, melhor do que nada, sem dúvida. Mas não é uma garantia 100% de proteção. E no caso da flecha, tem isso. Sim, as placas peitorais eram feitas para defletir também, para poder desviar um pouco da força e assim conseguir alguma proteção. Então, até por isso, talvez ajudasse um pouco mais neste caso. Mas é aquela coisa, é mais as placas grandes, como placas peitorais, como elmos, que muitas vezes poderiam ser peças sólidas. Mas se você pegar, por exemplo, a parte articulada do braço de uma armadura de placa, cheia de pequenas quebras ao longo dela, se você for atingido em alguma dessas quebras, já era, a flecha vai te atingir. E mais uma coisa, com relação a cavalos e cavaleiros. No caso, as flechas e os arqueiros têm um poder especial contra cavalos e cavaleiros por alguns motivos, que tem contra os demais soldados em campo de batalha. Porque basicamente o cavaleiro tem uma coisa chamada cavalo, que o cavalo tanto aumenta a velocidade de deslocamento do cavaleiro, quanto também se torna as pernas do cavaleiro, vamos dizer assim. Então, basicamente, se um cavalo é acertado, se fere de forma a cair, isso praticamente pode matar o cavaleiro. E talvez até com mais chance do que propriamente de ele morrer por um impacto direto nele em si, em alguns casos. Então, sim, o cavaleiro tem essa vulnerabilidade do cavalo em si. Mas tem outra vulnerabilidade causada pelo cavalo e pelo deslocamento. O cavaleiro é um guerreiro que anda em velocidade alta, porque o cavalo pode galopar a 20 km por hora ou mais. Uma pessoa convencional na batalha dificilmente andaria a metade dessa velocidade. Então, imagina só, aí é uma questão de física até. O arqueiro dispara uma flecha a 80 km por hora, 70 km por hora, e aí ele tá lutando contra um oponente que tá vindo na direção dele a 5, 6 km por hora. Não aumenta tanto assim a velocidade de impacto. Mas aí temos um cavaleiro vindo a galope a 30 km por hora. Cara, se for 70 km por hora a velocidade da flecha inicial, o choque já vai ser de 100 km por hora, porque já aumentou mais 30 nessa velocidade de impacto do choque. E cara, quando vem uns aumentos repentinos de velocidade que nem esse, é aí que surge a possibilidade da flecha efetivamente romper a armadura. Então, sim, realmente, romper uma placa não é uma coisa fácil, mas com esse apoio da velocidade a mais, você que está criando a real chance disso acontecer. Então, sim, flechas podem atravessar armadura. Não estou falando que era o normal, não estou falando que era o correto. Mas sim, flechas podem atravessar armadura e há muitos registros disso da Guerra dos 100 Anos. Principalmente de cavaleiros a galope que foram atingidos por flechas em alta velocidade e que, por consequência, tiveram suas placas atravessadas. Mas, novamente, não é a mesma coisa que uma bala, que uma arma de fogo. A arma de fogo é difícil que ela não atravesse a armadura. No caso da flecha, existe uma grande chance de ela ainda não atravessar, mas ela tem a possibilidade de atravessar, não quer dizer que ela sempre vai atravessar. Então, acho que esse é o primeiro mito, assim, que o povo anda falando muita besteira. Sim, armaduras não te tornam invulnerável a flechas. Elas podem te ajudar a te proteger, podem te proteger delas, podem reduzir a chance de alguma coisa acontecer contigo, mas não é uma garantia de 100%. Embora eu acho que a melhor garantia das armaduras não era nem tanto o impedir a flecha atravessar 100%, mas reduzir o impacto a ponto de não causar ele uma coisa danosa a você.
permitir que eles façam apenas ferimentos superficiais e não mais que isso. Porém, como eu falei, se tem um lado que o povo subestima a questão dos arcos e arqueiros, que é esse aí, o povo acha que simplesmente o arco não é útil contra uma pessoa de armadura ou algo do tipo, temos o outro lado também, das pessoas que acham que o arco é tão super poderoso a ponto de simplesmente as outras armas perderem seu sentido de existir. E aí entra uma outra questão. Arcos são armas de longo alcance, são armas que consomem projéteis, são armas que requerem grande habilidade e requerem dificuldades de transporte, dificuldades logísticas por causa da munição, como eu falei. Então, são armas que devem ser usadas com parcimônia, vamos dizer assim. Não é uma arma que, eu sou um arqueiro, então logo vou sair metendo flecha em tudo e todos e sair desperdiçando meus projéteis. Que nem nos filmes, os caras que saem com uma metralhadora na mão, querendo atirar em todo mundo, atira pra tudo que é lado pra fazer efeito especial bonito, mas que não atinge ninguém. Ou que 100 tiros atinge um tiro só, na direção correta. Não, não é assim. As flechas da Idade Média não era uma coisa tão simples assim de serem produzidas pro cara, por exemplo, um arqueiro poder carregar 1000 flechas com ele. Não, uma aljava de flechas, provavelmente uma mais cheinha, mais carregada, talvez coubesse umas 50 flechas. Um arqueiro não conseguiria carregar mais de... Isso é uma estimativa, tá? Provavelmente eu vou estar errado, porque é um chute, vou falar a verdade. Mas provavelmente um arqueiro teria dificuldade de carregar mais de 200 flechas com ele. Já ia se tornar algo pesado demais para ele sair carregando por aí. Sendo que provavelmente ele ia estar com umas 50 no máximo disponíveis para o momento. E às vezes ele ia ter que parar, abrir mochila, ou abrir bolsa, ou ir pegar no cavalo para poder continuar usando flecha. Então, o cara não pode sair torrando flecha para tudo e qualquer coisa. O que acontecia na Idade Média é que, muitas vezes, havia uma tropa de muitos arqueiros. E aí, linha 1 dispara agora, linha 2 dispara depois. E aí, com isso, você consegue criar o efeito de muitas flechas caindo o tempo todo. Mas lembrando, isso apenas na Guerra dos 100 Anos, que foi uma das poucas grandes guerras medievais. Foi uma das poucas guerras onde houveram realmente grandes batalhas com milhares em ambos os lados. Porque, no geral, como eu falei, a maior parte das batalhas que ocorriam ao longo da Idade Média mal chegava a casa de 1000 pessoas envolvidas no conflito. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, por ser uma arma de longo alcance, é uma arma que funciona muito bem para defesas de ambientes de castelo. Então, tipo, o arqueiro que está lá no topo da muralha, da torre, poder usar para defender a fortificação. É muito funcional para isso. É muito funcional para conflitos de campo aberto ou de campo semiaberto, mas em campos onde há visão. Porque também não adianta você querer disparar flechas às cegas, pelo problema que eu mencionei antes aqui. E é útil nessas ocasiões específicas. Conflitos de cerco e conflitos de campo aberto, ou semi-aberto, mas em localidades com visão. É muito útil também em localidades com passagens estreitas, mas com uma visão grande. Um conflito numa montanha, numa encosta, coisa assim, num canyon, faz sentido. Agora, em ambientes fechados com pouca visão, flechas realmente não fazem muito sentido, uma vez que o arqueiro tem que ver seu alvo para poder disparar. E quanto menos obstáculo ele tinha no caminho, melhor para ele. Mas quanto mais obstáculo no caminho, mais ele vai ter que repensar os tiros que ele vai dar ou não dar, a ponto de tornar vantajoso praticamente ele não utilizar flechas em ambientes muito fechados. E, por consequência, guerras em áreas internas ao castelo, por exemplo, imagina só, houve um salteamento de castelo. E agora a guerra se dá nos corredores, nas escadas, dentro das torres, os salões e coisa assim. Nesse tipo de ambiente, o arqueiro perde sua utilidade, sua funcionalidade. Ou, por exemplo, uma batalha numa floresta, cheia de árvores, de arbustos e locais onde as pessoas podem se esconder, correr e coisa assim. Neste caso também, novamente, o arqueiro não é de grande utilidade. Até estranho que as pessoas retratem a Idade Média com arqueiros que atiram em florestas, porque, na verdade, a floresta é o pior ambiente possível para o arqueiro. E outra coisa, embora as flechas pudessem, vamos dizer assim, penetrar a armadura em alguns casos ali específicos, como eu mencionei, a armadura não seria vulnerável à flecha, o estrago que elas faziam ao atravessar a armadura não era também necessariamente tudo isso, né? Não era necessariamente, poderiam fazer estragos graves, vamos interpretar assim. Mas se pega a uma velocidade muito pequena, ou se a armadura amorteceu bem o impacto da flecha e todo o resto, poderia, em muitos casos, causar apenas ferimentos leves, ou nem atingir a carne da pessoa, parar no meio da armadura, mas ficar presa lá sem efetivamente machucar a pessoa. Então, neste caso, também não era necessariamente uma arma super poderosa que, eu acertei e logo garantia de vou matar o cara. Não é assim também, né? Mesmo porque muita gente era atingido por flechas e sobrevivia a pontadas de flecha se fosse atingido, mas não fosse atingido em órgãos vitais e coisa assim. Realmente, a flecha poderia muito bem desabilitar a pessoa em combate, mas não necessariamente mataria ela porque atingiu. Uma flecha no braço, por exemplo, poderia muito bem, só dependendo do que atingisse, não tivesse uma artéria muito importante ou uma veia muito importante, poderia simplesmente ser só um incômodo que impedisse a pessoa de lutar no momento e que não matasse ela. Uma flecha na perna é a mesma coisa, poderia ser algo que atrapalhasse o deslocamento da pessoa,
obrigasse ela a parar, mas que não necessariamente a matasse. Para a flecha efetivamente matar a pessoa, ela teria que atingir pontos vitais. E vamos ser sinceros, por ser uma arma utilizada a longo alcance, a longas distâncias, por mais difícil que o arqueiro fosse, ou mais habilidoso que ele fosse, ainda assim, seria difícil garantir acerto nestes pontos específicos. Lógico, uma mera desabilitação do combate do oponente já é uma vantagem imensa e inegável, mas não é por isso também que atingiu morreu. E assim, esse é um vídeo que eu tô fazendo mesmo, como eu falei, mais para responder besteiras a respeito da interpretação que as pessoas têm dos arqueiros. Eu não direciono esse vídeo especificamente a uma besteira de um cara só, mas de muitos caras que estão falando muitas besteiras, como eu falei antes. Então, eu vou deixar subentendido que se você encontrou a besteira de um cara específico aí, legal, mostra pra ele, mostra porque ele tá errado, ajuda ele a entender, pra ele não ficar propagando besteira à toa por aí, embora eu duvido que ele vá parar realmente, né, algum desses malucos aí. Mas, por favor, vamos passar isso adiante. E se você gostou, por favor, deixe seu joinha e se inscreve aí se não é inscrito. Obrigado e até a próxima, nobres amigos.